Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês com o pós-jogo de Flamengo 5, Fortaleza 0. O Mengão malvadão goleou o Fortaleza nessa noite de domingo e a nação rubro-negra, né, tá feliz da vida. E é o seguinte, galera, eu vou trazer para vocês a zona mista do Flamengo com Everton Araújo, com Luiz Araújo e também com o zagueiro Danilo. E também, nação, vou trazer para vocês a coletiva do técnico Felipe Luiz, né? Muito importante essa vitória de hoje, pois o Flamengo vai para o Mundial, né? Livre, leve e solto e liderando o Campeonato Brasileiro. Pois nesse momento, né, o Cruzeiro segue vencendo o Palmeiras por 2-0 e a gente segue líder do Brasileirão. É o seguinte, nação, crédito das imagens, canal do Flamengo TV. Passa lá, se inscreva lá na Flamengo TV e se inscreva aqui também no canal Fla12, né? Se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Valeu? Então vamos lá com o pós-jogo de Flamengo, zona mista e coletiva com Felipe Luiz. Alô, Láslo! Só Flamengo TV tá aqui agora. Isso aí, João. Só Flamengo TV tá aqui agora. Everton fez o primeiro gol dele na temporada, porque já tinha feito no ano passado aquele gol importante, como a gente lembrou contra o Atlético Paranaense. Dessa vez, um belíssimo gol, Everton. Que chapada sensacional para quem não conhece na base. Você estava acostumado a estar de entrada da área também, era algo comum para você. E agora aqui no Maracanã, primeira vez, cara, como profissional, eu queria que você falasse qual a sua sensação. Golaço, hein, cara? Parabéns. Sim, acho que é agradecer muito ao Felipe pela oportunidade. Estou muito feliz de poder marcar aqui no Maracanã, um estádio muito especial. Estou muito feliz mesmo, de verdade, agradecer. Aí, ó, o Davi Luiz está na resenha ali. O Davi Luiz passou aqui, o jogador muito querido, ídolo nosso. Fechamento demais, chegou aqui e perguntou pro Everton Araújo: quem te ensinou a chutar? Ano passado esse cara ficava enchendo o saco, falando para chutar, a gente ficava de resenha. Graças a Deus saiu e, como eu estava falando, agradecer muito ao Felipe pela oportunidade, a Deus primeiramente também, né, por estar aqui, a minha família e dedicar esse gol para minha filha que está vindo aí, como eu fiz a comemoração lá. Fala o nome aí, pô. Kiara o nome dela. Valeu, parabéns, monstro. Jogou demais mais uma vez, fez um belo gol. Agora a família Araújo está presente aqui mais uma vez. Luiz Araújo falou com a gente no meio da semana, feliz demais, 2 gols. Eu falei que você estava com o pé calibrado, né? E hoje, mais do que nunca, você provou isso, meu parceiro. Parabéns pelo gol e que vitória importante, hein? Como protagonista de novo. Estou muito feliz de ter feito esses 2 gols. Mais feliz ainda pelo desempenho da equipe, pelos 3 pontos que era muito importante. Como eu tinha falado na coletiva antes ali, que ia vir com tudo para buscar essa vitória, buscar a liderança. Amanhã é meu aniversário, queria que esses 2 gols foi presente para mim de aniversário. Não tava ligado, meu parceiro. Parabéns. Agora tem um momento de descanso aí, depois tem uma viagem importante, que eu vou te perguntar também, né? Você jogou lá nos Estados Unidos, ontem a gente ficou sabendo que o Los Angeles FC passou, né? Você já teve a experiência de jogar por lá também contra equipes dos Estados Unidos. Queria que você comentasse sobre a sua experiência e o que você está projetando para esse confronto, que é um pouquinho mais para frente, mas já pensando no Mundial também. Agora, hora de virar a chave. Com certeza, aproveitar esse tempo de descanso, descansar, recuperar de algumas dores aí no corpo. Eu joguei nos Estados Unidos, sei que o time do Los Angeles é uma grande equipe. Estou muito feliz também pelo Cria que está lá, que está jogando, vamos poder se enfrentar. Dar o parabéns para ele aí pela essa classificação. Sabemos que qualquer time que está no Mundial é uma grande equipe, estamos preparados. Esperamos fazer um grande Mundial, porque a nação merece. Valeu? E você tá ligado, né? Só pra gente encerrar aqui, o Flamengo tá em primeiro. O Cruzeiro ganhando o Palmeiras lá, é importante demais, era a missão, né? Era a missão, fazer o papel de casa, vencer, vencemos bem. É muito importante também o saldo de gol nesse campeonato de pontos corridos. Estamos muito felizes de ter vencido e de ter alcançado nosso objetivo, que é estar na liderança do Campeonato Brasileiro. Pra comemorar que você merece demais, meu parceiro. Valeu, tamo junto. 7 gols na temporada. O Luiz Araújo que quase levou o nosso backdrop aqui. Mas tá valendo. Eu falei que ele tava com o pé calibrado, né? Acertou até o nosso backdrop aqui, tá valendo demais. O nosso Elei, camisa 7, tá jogando demais, tá acertando tudo, meu parceiro. E o Danilo tá chegando aqui também, tá só colocando a camisa para falar com a gente. Mais uma vez como titular, mais uma vez jogou demais, jogador importantíssimo. Vai agora representar a seleção brasileira, obviamente que é um assunto a ser abordado. Parabéns, Danilo, mais uma grande atuação. E a missão, estava falando com o Luiz Araújo aqui, era deixar o Flamengo em primeiro, né? Antes dessa parada, você vai jogar agora, representar a seleção brasileira, mas que vitória importante e imponente, né? Era fundamental aqui no Maraca. Era importante, sim, sem dúvida, para dar concreteza naquilo que a gente vem desenvolvendo de trabalho. Mas a gente não pode se distrair com isso, né? Era importante somar os pontos, era importante dar uma demonstração de caráter, de atitude da equipe, mas sem se distrair. O ano é longo, a competição está no início, e a gente tem que continuar somando pontos rodada a rodada para chegar em dezembro aí sim estar em primeiro lugar. E aí, você quer falar sobre a Copa do Mundo de Clubes ou
vai falar que vai pensar só nisso depois. Qual é a tua? Que agora é o momento de seleção, né? Você vai ter que voltar as atenções para a seleção, mas logo depois, né? Um momento importantíssimo para a história do clube. Quer falar ou não? Tu que sabe, você que manda aqui. Não, uma competição maravilhosa em termos de imagem, né? Aquilo que a gente... É a cultura do futebol, né? Que une povos, une nações. De certa forma faz com que pessoas de vários lugares, países e etnias possam dividir o espaço. E espero que seja um evento maravilhoso nesse sentido. E depois em campo, sem dúvida nenhuma, é uma experiência maravilhosa para quem vai ter o privilégio de atuar. Você é um cara diferenciado, valeu. Sucesso na seleção, tá? Bora. Tamo junto, valeu. Vai descansar agora. Saudações do Brunegro. Queria que você fizesse um balanço, Felipe, sobre esse primeiro semestre, né? Missões cumpridas, Flamengo campeão da Supercopa, campeão do Campeonato Carioca. Até o momento liderando o Campeonato Brasileiro também, melhor ataque, melhor defesa, classificado na Copa do Brasil, na Libertadores. Missões cumpridas, mas eu queria saber da sua visão. Balanço que você fizesse no primeiro semestre, encerrando esse ciclo agora, partindo para o Mundial. Você falou tudo. Falou tudo. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Então, isso... melhor defesa. Isso... Melhor ataque. E isso me... reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente e agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Então, isso segue, continua. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Passado essa primeira fase de objetivos conquistados e também o seu dia livre de folga agora na segunda-feira, não sei se você acompanhou a classificação ontem do Los Angeles. O grupo do Flamengo está confirmado para a Copa do Mundo de Clubes, com Esperance, Chelsea e Los Angeles. Se você puder fazer uma análise, como que você vai trabalhar esses dias também, porque muitos jogadores vão estar à disposição das suas respectivas seleções. E desse grupo, assim, se você já tem alguma coisa analisada, já fez algum estudo. O Chelsea é um pouco mais fácil, porque é um time europeu que todo mundo acompanha, mas principalmente do Esperance e do Los Angeles, que é o clube que agora fechou a chave ali. Obrigado. Não, sinceramente, ainda não preparei absolutamente nada do Mundial. Estava, como vocês sabem, em jogo a cada 2, 3 dias, 3, 4 dias. Não permite tempo de você olhar absolutamente nada, a não ser o adversário que vem pela frente. E nem assim, muitas vezes, dá tempo de preparar bem o jogo que vem pela frente. Então, a partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. Já temos que falar, porque existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial. E se os adversários estão no Mundial é porque foram campeões e porque merecem estar lá, então sabemos que vai ser complicado, mas vamos com muita força para poder fazer um grande Mundial. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, agora vem o Mundial, né? Mas antes desse Mundial tem uma data FIFA, o Flamengo tem vários jogadores convocados, inclusive tem um deles que está lesionado, que é o Plata, e essa semana a gente viu a nota que o Flamengo soltou em relação a tudo que aconteceu com a seleção equatoriana. Eu queria entender de você o que houve ali em relação ao Gonzalo Plata, qual que é a situação dele hoje. Ontem, o Internacional também soltou uma nota e parece que está passando pela mesma coisa com a seleção equatoriana em relação ao Ener Valencia. Eles também pediram desconvocação, eles negaram, enfim, o Ener também está lesionado. Queria entender o que aconteceu aí e qual que é a preocupação do Flamengo, né, em relação a essa situação. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca.
O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá. E não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá. E temos que aceitar. Mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Felipe, Isaac, Flavoz. No início da temporada, teve muita discussão entre prioridade, brasileiro, Libertadores, e você sempre manteve o padrão que era jogo após jogo. Se eu perguntar para qualquer torcedor flamenguista, nesse momento a prioridade deles é que o Flamengo ganhe o Mundial. E o DNA do Flamengo é vencer, vencer, vencer. E a pergunta é bem direta e até um pouco óbvia. O Flamengo está indo para vencer esse Mundial? Está credenciado para ser campeão? Se sim, por quê? Vamos ir, nesse primeiro momento, para vencer nosso primeiro jogo. E depois o segundo. E depois tentar passar da fase de grupos. E depois cada adversário que venha pela frente tentar passar. E aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Você teve todo esse primeiro semestre agora para organizar a questão física, a questão técnica, tática. Embora ainda falte questão de tempo, né, para poder aprimorar tudo. E agora vai ter um período aí, um prazo bacana para poder alinhar o time para o Mundial. A pergunta é, como que você avalia a preparação física e a finura técnica, né? Finura é uma palavra que você gosta de usar. Como que você avalia a parte física e essa parte técnica do time 2 semanas antes do Mundial? Bom, boa pergunta, porque fisicamente os jogadores estão bem. Como eu falei para vocês depois do jogo da quarta-feira, aonde vínhamos de jogar no domingo contra o líder do campeonato até aquele momento, no campo sintético, tivemos 3 dias até o jogo, ou seja, 2 dias, segunda e terça só, para jogar na quarta, até o jogo do Táchira. E hoje nós tivemos 4 dias para preparar o jogo do Fortaleza. E faz muita diferença. Muita diferença. Aqueles jogadores que jogaram na quarta-feira e que ganhamos o jogo da forma que foi e saíram vaiados, na minha opinião, injustamente, fizeram um esforço muito grande. Muito grande. Existe uma grande diferença entre 3 dias e 4 dias. E hoje se viu para o lado contrário. Fortaleza jogou quinta-feira e o treinador teve que talvez trocar algumas peças que os jogadores não estavam em condições com a viagem, com tudo, e se notou. Fortaleza notou hoje o cansaço e existe muita diferença nessa parte dos 3 dias e 4 dias. Portanto, fisicamente os jogadores estão bem. Recuperamos o Eric, que é uma peça importantíssima. E até o Mundial esperamos recuperar todos eles para que estejam disponíveis para poder ajudar a equipe. Então essa é a preparação. Depois, nos detalhes que você falou, na finura, como não existe tempo para treinar, insistir em cima do modelo, só tem tempo para preparar planos de jogo, muitas vezes se perdem comportamentos, detalhes, que se nota no jogo. E isso é uma coisa natural num calendário, onde em 2 meses e meio, sem desculpa, todo mundo tem o mesmo calendário, mas em 2 meses e meio não teve uma semana cheia. Então, se não tem semana cheia, você só prepara o jogo. E aí as coisas, claro, vira isso. Então, estamos todos na mesma situação e vencerá o melhor. Felipe, boa noite. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Parabéns pela vitória. Minha pergunta é sobre o Varela. Hoje ele deu mais 2 assistências. Ele que agora chegou a 3 assistências pelo Flamengo, né? Deu aquela mais recente também. E está despontando, deslanchando cada vez mais. E a gente até viu ele comemorando contigo ali, depois do gol. A sua comemoração desse gol foi com ele, abraçando ele. E a minha pergunta é a seguinte: ele sempre foi rotulado como um lateral mais defensivo. Você tem estimulado esse lado mais ofensivo do Varela? Obrigado. O Varela é um lateral completo, absolutamente completo. Ele não tem o mesmo físico que o Wesley, ele tem outras características, mas ele sabe defender e atacar. E ele vai atacar tanto quanto o modelo de jogo peça para ele atacar e tanto quanto o adversário permita que ele ataque. Então existem jogos que ele vai atacar mais, existem jogos que vai marcar menos. O importante para mim é que ele é completo. Ele é bom em todas as fases do jogo. Além de ser
líder excepcional no vestiário. Ele é um cara excepcional. De trabalhar Desculpa. É um cara maravilhoso para trabalhar. E eu tenho muito orgulho de ele ter superado essa situação difícil com a perda da mãe dele e tá aqui dando a vida por nós. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Hoje você iniciou com o Bruno Henrique e o Cebolinha ali no ataque. O Pedro estava no banco. Você, em outro momento, né, falou pra gente da questão física do Pedro, que esperava que ele estivesse 100%, quando ele tivesse 100%, né, você quer contar com ele. Então, eu queria saber se hoje essa escolha já passa por opção técnica sua, mediante aquilo que você quer para o jogo, ou se ele ainda está sem estar 100% fisicamente. Obrigada. A escolha foi pensando no que eu acreditava que era melhor para a equipe poder vencer o jogo. O que a equipe necessitava. O Pedro vinha de jogar, quis também botar jogadores mais frescos. O Cebola não jogou no outro dia, o Bruno não começou no outro dia. E acreditei que esses jogadores que entravam no campo eram os ideais para poder vencer o Fortaleza. Então vou ficando por aqui, galera. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!